Oi, povo, tudo bom com vocês? Quanto tempo, né? 2 dias sem a gente se falar e a saudade vem, né? Ninguém aguenta, mas aqui estamos mais uma vez e dessa vez com novidade. Até a quinta-feira passada, vocês tiveram aula de cidadania. Como nós já terminamos esse conteúdo, nós não podemos parar a nossa jornada de conhecimento. Hoje nós teremos aula de gramática, no livro de gramática, tá certo? Para quem não sabe, para quem não lembra, gramática não é uma disciplina separada da língua portuguesa, tá bom? Ela é apenas uma extensão dessa disciplina de português. Então, nós hoje vamos trabalhar com esse livro, tá? E eu trouxe para vocês aqui um conteúdo que vocês já viram no livro de português, que são esses daqui, ó, sinais de pontuação, tá certo? Por quê? Porque o livro de gramática, ele traz tipo uma revisão, um reforço, tá? E ele traz algumas atividades que vocês não fizeram no livro de português. Então, assim, eu não vou perder aquele tempo. Eu não vou dizer perder tempo, deixa eu refazer a minha frase. Eu não vou empregar um tempo grande explicando esse conteúdo, porque vocês já viram. Como eu falei, nós vamos fazer agora uma revisão, tá bom? Então, eu coloquei aqui no quadro alguns detalhes, né, do que a gente vai aprender hoje, tá certo? A gente vai trabalhar hoje no livro de gramática a partir da página 32 e vamos seguir até a página 37, tá bom? Não se preocupe que não é uma quantidade enorme de atividades, não. Entre as atividades também tem alguns textos que vocês vão ler e que vão auxiliar vocês na hora de responder às atividades, tá certo? Tanto vocês vão encontrar textos explicativos, né, do conteúdo, como vocês vão encontrar aqui textos para leitura, né? Textos como se fossem historinhas, tá bom? Então eu quero destacar para vocês aqui alguns sinais de pontuação. Aquela velha regrinha que a gente já combinou antes. Se você tiver dificuldade de enxergar assim a distância, dá um zoom aí na sua tela. Ou então se aproxime mais que vocês vão conseguir ver, tá bom? Combinado? Vamos lá. Sinais de pontuação. Nós temos aqui, ó, alguns, tá bom? E depois, lá pelo final da explicação, eu vou apagar aqui e vou acrescentar mais 2 que não coube aqui, porque meu quadro é muito grande, né? Parece um ovinho de codorna, mas vamos lá, é o que nós temos para hoje, vamos lá. Ponto final. O ponto final, gente, ele é utilizado para quê? Para finalizar a frase, como eu coloquei aqui, ó, para encerrar uma frase. Ele encerra frases. Exemplo, eu gosto de café. Ponto final, certo? Encerrei a frase, não tem mais nada para falar. Não tem nem o que fazer nisso, né? Ponto de interrogação, ele indica o quê? Uma pergunta. Se eu perguntasse assim para vocês, quem comeu milho? Não é? No final desta frase, vai ter o ponto de interrogação, certo? Porque ele indica uma pergunta. O ponto de exclamação, ele indica o quê? Surpresa, espanto, ordem. Eu coloquei ali um chamado, mas é chamamento, da mesma forma. Por exemplo, quando eu falo assim, parabéns, é um ponto de quê? De exclamação. Se eu falar assim, ai meu Deus, é o quê? Um susto, é um espanto, também tem um ponto de exclamação, certo? Só alguns exemplos. Uma ordem, desce daí menino, certo? Vocês entenderam, né? Bem simples. Os 2 pontos, ele é usado para indicar o quê? A fala, certo? De alguém, é para dar uma explicação ou para fazer uma enumeração, tá certo? Quando a mãe coloca assim, anote aí você fala, 2 pontos. 1 quilo de cebola, vírgula, 1 quilo de tomate, vírgula, 1 quilo de pimentão, vírgula, ponto. Entenderam? Então, quando você fala, anote aí, e disse ela, 2 pontos. Então, você está utilizando os 2 pontos com essa indicação, para indicar uma fala, ou uma explicação, ou uma enumeração, tá bom? O travessão, ele indica a fala de alguém. Tia, mas os 2 pontos não indicam a fala? Prestem atenção. Quando os 2 pontos indicam uma frase, o narrador fala assim, disse ela, 2 pontos. Na linha abaixo você vai continuar a informação. Travessão. Estou com fome. Ponto. É bem tia Bárbara falando, né? Essa frase. Mas vocês entenderam? Então você usa os 2 pontos, certo? Ele vai anteceder ao travessão, tá certo? Os 2 indicam a fala, tá? A vírgula, ela pode ser utilizada para quê? Para fazer uma separação. Uma separação de itens. Como eu citei no exemplo anterior, sua mãe vai fazer uma lista de compras e ela fala, anote aí 2 pontos, aí você coloca maçã, vírgula, pera, vírgula,
uva, vírgula, e laranja, ponto. Então a vírgula fez a separação dos itens, tá bom? Quer ver outra opção para o uso da vírgula? Quando você faz a data. Quando a gente escreve o cabeçalho, por exemplo, né? Paulista, vírgula, vou colocar a data de hoje, 25/6. Paulista, 25 de junho de 2020. Antes de você escrever o número que corresponde à data, você usa a vírgula também, tá certo? Outra informação aqui, ó, reticências. Eu já vi gente preocupada quando encontra esses 2 pontinhos. Aliás, desculpa, gente, esses 3 pontinhos. Para que servem esses 3 pontinhos? Justamente para isso, ó. Uma interrupção, certo? De alguém falando, por exemplo, ela fez a tarefa, mas esse mais vem depois de reticências. Aí alguém vai dizer, mais o quê? Eu omiti uma informação, eu interrompi a informação que eu ia dar. Então você usa as reticências. Eu poderia dizer, mas... Aí alguém completava. Não, ela fez a tarefa, mas não se comportou. Um exemplo, tá bom? Mas aí, depois desse mas, vai vir a reticências porque está interrompendo a frase, interrompendo a informação. Ou uma emoção demasiada. Por exemplo, tia Bárbara está com tanta saudade do 4º ano que... Aí a gente nem completa a frase, mas pela minha emoção aqui que eu demonstrei, você pode dizer, ela está com tanta saudade que nem aguenta no coração, não vê a hora de encontrar a gente, então já está indicando uma emoção, tá bom? Eu tô com saudade de verdade. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, gente, ele é como a vírgula, tá certo? Só que ele indica uma pausa, certo? A vírgula, quando a gente tá lendo um texto, não é? Fazendo a lista mesmo de compras, a gente não tá fazendo ali uma separação de itens, também tá fazendo uma pausa. Observe que quando a gente lê um texto e encontra uma vírgula no meio do caminho, a gente faz uma pausa para quê? Para respirar, tá certo? E o ponto e vírgula, ele serve para quê? Ele é uma pausa, só que um pouco maior que é a da vírgula na leitura, tá bom? Aí no livro de vocês, na página 35, tem explicando, tem os exemplos do ponto e vírgula. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Estes patins são bons, mas são caros. Aí vem ponto e vírgula. Aqueles são das mais baratas, mas são fracos. Entende? Então você deu 2 informações na mesma frase, por isso que você precisou usar o ponto e vírgula para poder indicar que uma informação terminou, entretanto tem outra informação que complementa a primeira. Por isso que vem o ponto e vírgula. Como eu falei para vocês, eu ia apagar, tá certo? Ignorem a minha toalhinha que já tá muito velhinha, minha companheira de aulas, tá certo? Está aqui feinha, mas ela é muito útil. Eu vou apagar o quadro, tá bom? Vocês não precisam copiar isso, porque tudo isso tem no livro de vocês, tá? Eu vou apagar aqui o quadro e vou colocar os outros 2 pontos, aliás, 2 sinais de pontuação que tem aí no livro de gramática, que vocês vão conhecer também, tá? Alguns de vocês já até viram, mas talvez não lembrem. Deixa eu voltar aqui, tá? Ó, voltei rapidinho, tá vendo? Fiz uma mágica. Vou escrever aqui com o meu piloto preto, tá bom? Porque esses aqui são novidades, tá? Eu tenho aqui, ó, um sinal de pontuação chamado aspas, certo? O sinal de pontuação chamado aspa, ele indica o quê? Ele indica, vou botar o desenho dele aqui para vocês conhecerem, certo? As aspas, eles indicam, ele indica a fala ou pensamento de alguém, tá? Ok? E temos outro sinal de pontuação, tá? Muito visto por alguns de vocês nos livros de português, que são chamados de parênteses. Vocês já viram muito nas provas, né? Nos testes, nas atividades, tá certo? Vocês já viram no livro e vocês vão ver muito esse elemento aqui, ó, também na atividade de matemática, sabia? Então se preparem, quem não conhece os parênteses, comece a se familiarizar com ele, porque vocês vão vê-lo nas aulas de matemática em breve, tá bom? Os parênteses, pessoal, eles separam as palavras ou frases para dar uma explicação ou chamar a atenção,
certo? Então a gente pode dizer o quê? Que eles são usados, certo? Eles separam palavras, ou frases, certo? Para dar explicação, para explicar, né? Vamos resumir. Para explicar ou chamar atenção. Ok? Vamos entender. As aspas, como eu disse, ela indica a fala ou o pensamento de alguém. Como assim ela indica, tia Bárbara, a fala ou o pensamento de alguém? Isso quer dizer que se você usar uma frase de uma pessoa famosa, por exemplo, você não pode usar essa frase sem colocar as aspas, porque se você não colocar as aspas, vai parecer que você se apropriou daquela frase e está utilizando ela como se fosse sua, tá bom? Eu vou citar aqui um autor britânico chamado William Shakespeare, certo? E ele usa uma frase que é um clássico no mundo inteiro. E a frase é assim, ó: ser ou não ser, eis a questão. Eu acho que alguns de vocês, até brincando, já devem ter utilizado essa frase ou já ouviram alguém perto de vocês falarem. Essa frase não é uma frase assim qualquer, não é um ditadinho popular. Ela é uma frase de um autor, certo? De um escritor chamado William Shakespeare. Então, se eu vou citá-lo, eu tenho que colocar assim, abre aspas, ser ou não ser, eis a questão, fecha aspas, e assinar lá embaixo, William Shakespeare. Vocês entenderam? Então, as aspas, elas servem justamente para isso. Indica a fala ou um pensamento de alguém. Agora eu vou dizer uma frase minha. Tia Bárbara criou essa frase e eu carrego essa frase assim desde quando eu iniciei a minha carreira de professora e eu espero levá-la. Eu vou falar uma coisa até um pouquinho triste, preocupante para você, mas no dia que eu morrer, eu acho que é uma frase que eu vou querer que alguém escreva lá em cima do meu túmulo, da minha lápide, que é a frase assim: professor sabe de muitas coisas, mas não sabe de todas as coisas. Só Deus sabe de tudo. Não é verdade, gente? Professor sabe de muitas coisas, mas não sabe de todas as coisas. Só Deus sabe de tudo. Essa frase é de quem? É de tia Bárbara. Tia Bárbara não leu essa frase em lugar nenhum. Não viu escrita em lugar nenhum. Ninguém contou essa frase para mim. Essa frase, digamos assim, foi um aprendizado, né, que eu adquiri durante os meus tempos de trabalho. Desde lá de 2006 até agora, quando eu comecei a carreira, né, eu já tinha essa teoria, né, esse pensamento. Por quê? Porque eu entendia que um professor, ele tem todo o direito de cometer um erro. Afinal de contas, nós professores não somos super seres humanos, não é? Nós temos falhas e defeitos, precisamos muito melhorar a cada dia, certo? E quem nos ajuda nesse processo de melhora, de reconstrução da nossa capacidade, são vocês, alunos, as famílias de vocês, não é? Quando nos mostram, muitas vezes, um erro que a gente nem percebeu, porque a gente comete, não é? Então, eu criei essa frase justamente por esse sentido, porque eu percebi o seguinte: eu, quando criança, como vocês são, eu olhava para o professor e achava ele um super-herói. E, de fato, eu não sei se vocês veem essa situação em mim, tá? Não estou fazendo a barra para isso, não. Mas eu olhava para os meus professores, assim, muito admirada, porque eu ficava pensando como é que aquelas criaturas paravam muito tempo para preparar aquelas aulas, para fazer tarefa. Eu tinha a maior pena quando eu estava apagando uma tarefa e meu caderno rasgava e a professora ia corrigir o caderno amassado, feio. Eu tinha muita pena disso. Eu tinha pena de conversar, né, na hora da aula, porque eu ficava pensando, poxa, a professora já está cansada, porque está dando aula para a minha turma, já deu aula de manhã, já vai dar aula em outra sala, e eu estou aqui, então eu preciso prestar atenção. Então, quando eu vi aqueles professores ali como super-heróis, eu comecei, né, a pensar. Depois que eu comecei a estudar para ser professora, eu comecei a pensar justamente nisso. Nós não somos super-heróis, né? E somos, né, de certa forma, somos sobreviventes, mas nós não sabemos de todas as coisas, né? Sabemos muitas coisas, mas não sabemos de todas as coisas. Só Deus sabe de tudo. Então, essa é uma frase minha. E se algum de vocês um dia citar essa frase, vocês vão ter que usar que elemento da língua portuguesa? As aspas. Porque vocês estão indicando a fala, certo? Ou o pensamento de alguém. Entenderam, né? Falei muito, bati muito nessa tecla, mas é isso aí.
Os parênteses, eles separam as palavras ou frases para explicar ou chamar a atenção. Aí na página 36 fala sobre ele. Aí tem assim, por exemplo, deixa eu citar um exemplo. Cristiane, aí abre parênteses, né? Diretora do Educandário Cristo Redentor, fecha parênteses. É uma profissional dedicada. Ponto. Eu usei os parênteses, certo? Pra quê? Todo mundo sabe quem é Cristiane, mas se alguém lê aquela frase sem saber quem é Cristiane, vai conhecer ela através de quê? Da informação que eu coloquei entre parênteses. Tá certo? Então, é esse o conteúdo que eu queria passar para você. Repassar, porque na verdade vocês já trabalharam, tá certo? Os sinais de pontuação e hoje temos a oportunidade de fazer uma revisão. Eu tinha conversado com algumas mamães sobre essa questão de revisar, então vamos começar os nossos processos de revisar os conteúdos sempre que for possível. Tiver uma brechinha, acabar uma disciplina, a gente já entra ou com uma disciplina que não foi trabalhada ou com um processo de revisão. Então, como gramática é uma extensão da língua portuguesa, ela vai nos ajudar, né, vai nos dar suporte para a gente revisar esse conteúdo tão importante, tá bom? Então, a minha recomendação de hoje para vocês, pessoal, leiam de fato, leiam muito, com bastante atenção, tá certo? Eu tenho observado em algumas atividades que alguns de vocês estão, no mesmo instante em que eu lanço o material no grupo, já estão entrando e me fazendo perguntas. Então isso me mostra que vocês estão perguntando da atividade sem assistir o vídeo e sem ler o conteúdo. Então assistam o vídeo, certo? Do começo até o fim. Peguem os seus livros, acompanhem a aula pelo vídeo assistindo, né, com o livro na mão, tá? Marcando as partes importantes. E depois que o vídeo acabar, depois que vocês assistirem os vídeos de apoio que eu coloco no grupo, voltem para o livro, leiam com bastante atenção o que está escrito no seu livro, tá certo? E tentem responder todas as questões, tá bom? Eu sei que vocês conseguem. Eu dizia para vocês isso lá na escola e vou repetir aqui. E vou dizer isso não porque estamos em vídeo, mas porque vocês sabem, tá bom? Vocês não são bons alunos. Vocês não são ótimos alunos. Vocês são alunos excelentes, tá bom? Vocês são alunos de Tia Bárbara, então os meus alunos têm que ser excelentes. E vocês são, tá bom? Não deixe que ninguém coloque você assim de canto e diga que você não é capaz. Você é capaz sim. Você tem um tempo diferente de aprender do outro colega? Pode ser que sim. Cada um de nós tem um ritmo, não é? Ninguém anda na mesma velocidade do outro, mas no final todo mundo chega no mesmo lugar. Eu acredito no potencial de vocês, certo? Se eu não acreditasse, eu não estaria empregando o meu tempo, o meu amor, o meu coração nessas aulas de vídeo, tá certo? Cada aula que eu preparo para vocês, mesmo cansada, com sono ou preocupada com alguma coisa, cada aula que eu preparo para vocês, eu penso assim, é como se fossem meus filhos, vocês sabem disso, não é? Então, caprichem nas atividades, tá bom? Se esforcem. Não façam isso por Tia Bárbara, não, tá bom? Porque, infelizmente, Tia Bárbara não é para sempre na vida de vocês. Um dia vocês vão conhecer outros professores, vocês vão aprender outras coisas, vão obter novos conhecimentos. Mas o que eu quero que fique na vida de vocês, no coração de vocês, é que hoje, o hoje vai fazer a diferença no amanhã de vocês. Então, estudem, se dediquem, não desistam, tá bom? Se dediquem ao máximo possível. Tá? Naquele dia que você estiver desanimado, cansado, às vezes bate uma preguicinha, hoje eu não quero, mas mesmo assim, ó, levanta a cabeça e se lembre, eu não sou bom, eu não sou ótimo, eu sou excelente, tá bom? E sabe quem é que dá essa excelência para vocês? Não é Tia Bárbara, quem dá essa excelência para vocês, ó, Papai do Céu, tá bom? Então se apeguem nas mãos dele, levantem a cabeça e sigam em frente. Hoje estamos vivendo num período difícil, com essa pandemia atrapalhando a nossa vida diária. A gente não pode rever os amigos pessoalmente, não pode ir para a igreja, não pode passear. Mas o conhecimento, certo? Ninguém tira de você, tá bom? E para a gente adquirir conhecimento, a gente não precisa somente estar num prédio físico. A gente pode estar mesmo diante de uma tela. Se a gente tiver boa vontade, a gente consegue sim. E eu tenho certeza que todos vocês que estão me vendo agora vão conseguir, tá bom? E daqui a alguns anos, quando Tia Bárbara já estiver assim, velhinha, cansada, aí eu vou receber uma ligação. Tia, hoje é meu casamento. Tia, hoje é minha formatura. Tia, ó, passei no vestibular, tia.
tia, eu consegui um emprego naquela empresa bem legal. Isso é que eu quero de vocês, que vocês tenham um futuro brilhante, tá bom? Eu sei que a ajuda que eu tô oferecendo agora é só assim, ó, um grãozinho de areia diante do oceano de possibilidades que vocês vão ter aí pela frente, tá bom? Mas esse grãozinho de areia, com certeza, vai fazer a diferença lá na frente. Então estudem, tá bom? Estudem, estudem bastante. Eu acredito no potencial de vocês. Atividade da página 32 até a página 37. No livro de gramática, leiam com bastante atenção, assistam os vídeos quantas vezes precisarem e se tiver dúvida, mesmo assim, vocês sabem que podem contar comigo. Estou com vocês até o final do horário. Beleza? Vou falar muito não, porque a saudade tá grande e eu já tô querendo ficar assim meio emocionada e eu não vou ficar emocionada porque não é muito bonito uma tia chorando na frente dos alunos, tá bom? Um beijo. Tô morrendo de saudade de vocês, tá bom? Cheiro. Te amo todo mundo. Tchau. Até a próxima aventura.